Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Coffee Time no nosso modelo Devocionais. Hoje vamos continuar então, meditando, refletindo sobre Provérbios 31, sob a ótica de que a mulher virtuosa é a Igreja de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver o versículo 24. Diz assim: ela faz vestes de linho fino e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Então, nós vamos assim, esmiuçar um pouquinho o versículo, que é curtinho, mas tem bastante verdade revelada da palavra de Deus, e daí a gente junta tudo no final, tá bom? Quando nós pegamos o verbo fazer, na língua portuguesa, ele exprime uma ação, não é um verbo de estado, ele é de ação, de movimento. E quando nós pensamos, o que é fazer na Bíblia? Porque a Bíblia nos diz que Deus fez todas as coisas. Ele criou o mundo e depois ele descansou. E diz que em Cristo nós já temos todas as coisas. Se nós olharmos lá em 1 Pedro, ele nos revela isso, que em Cristo, no conhecimento de Cristo, nós temos acesso a todas as coisas. Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse tetelestai, que significa está consumado. E essa ação lá do passado, ela tem um efeito futuro, permanece até nós, porque Jesus fez toda a vontade do Pai, Jesus cumpriu toda a vontade do Pai, Ele é o único que foi capaz disso. No Antigo Testamento, quantos homens e mulheres, quantos profetas, quantos reis tentaram fazer, mas não conseguiam, O sacrifício não era perfeito, a obediência não era perfeita, mas Jesus foi perfeito em tudo. Ele cumpriu toda a vontade do Pai e Ele conquistou isso para nós na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou e disponibilizou a nós. Então nós precisamos acessar isso. Então o nosso fazer hoje, o que ele é? É crer na palavra de Deus, crer que ela é verdade, crer em tudo o que ela diz a nosso respeito e depois declarar esta palavra com a nossa boca, confessar com a nossa boca a verdade, a justiça. Precisamos crer nisso, declarar e vamos experimentar tudo aquilo que a Bíblia já diz que existe espiritualmente falando, se materializando na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, todas elas. Porque quando nós cremos na palavra, nós a deixamos nos guiar como a luz que ela é. Então nós sabemos para onde nós estamos indo, sabemos que a nossa vida é relevante, sabemos que existe um propósito para nós, sabemos o que fazer. Aqui dizia, ela faz as vestes de linho e vende. Então ela sabia o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo. E nós somos assim também, sabemos em quem nós cremos, sabemos no que nós cremos, declaramos essa verdade e nos deixamos guiar por ela, caminhar todos os dias da nossa vida, em cada decisão que nós temos. Muitas vezes nós pensamos, para as coisinhas simples que a gente domina, tem habilidade e tal, a gente vai fazendo na nossa força, mas não. A Bíblia nos diz que em Cristo nós podemos, em Cristo nós temos acesso a todas as coisas, em Cristo nós somos. É Cristo quem confere valor e significado a cada um de nós. Por isso, precisamos ter essa consciência de que em tudo na nossa vida, seja para comprar uma roupa, para tomar uma decisão leve ou difícil, é com Cristo, é por Ele, sabendo quem nós somos e para onde vamos. Quando nós temos visão, sabemos aonde nós queremos chegar, ao nosso caminho nós vamos abraçando e ajudando outras pessoas. Se nós não sabemos, nós vamos precisar de ajuda de outras pessoas que sabem quem são e para onde estar indo. De que lado você quer estar? Reflita sobre isso. Quando nós vemos sobre linho, em alguns programas atrás, onde já falamos sobre linho, sobre a planta do linho, todas as características do linho, não vamos repetir aqui, mas algo que eu gostaria de destacar é que o linho ele tem uma resistência extrema. Então, enquanto nós estamos no mundo, o diabo tenta contra a nossa vida. Ele ruge como o leão, ele não é o leão, mas ele quer que a gente pense que ele é e que ele tem o poder e a força do leão. E ele levanta circunstâncias, levanta pessoas, faz com que coisas aconteçam à nossa volta para nos fazer desistir, para nos fazer temer, para nos fazer recuar, para nos paralisar. É assim que ele tenta, para nos afastar de Deus, para que a gente esqueça, para que a gente tenha mais dificuldade em ouvir a voz de Deus nos dizendo todo dia quem nós somos, que nós somos filhos amados, que os planos de paz para nós existem, que Ele tem um futuro, que Ele tem esperança, que Ele é o nosso pastor.
que tudo que nós fazemos prospera. Quantas promessas na palavra de Deus tem a nosso respeito, a respeito do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa vida. E nós então precisamos, como o linho, que é como ela faz as vestes, resistir. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, concorde com Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Então essa resistência já está em nós, como um linho que é uma fibra resistente, porque é dele que nós nos revestimos, é com ela que nós nos vestimos, é com ela que nós vestimos o corpo de Cristo. E eu achei muito interessante se a gente seguir nesse texto onde ela fala e vende, porque a palavra vender no Antigo Testamento, no texto de Provérbios, no hebraico ela é makar. E um dos significados dela, olha só que interessante, é dar a sua vida, vender-se por uma dívida. Você consegue associar que lá no Antigo Testamento, no texto da mulher virtuosa, a Bíblia já estava revelando Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus faria, porque ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele a dava. Então, nesse caso, vender aqui é dar a sua vida, é pagar uma dívida de outro, no lugar do outro, com a própria vida. Olha que tremendo! E ainda diz que daí ela fornece o cinto, O cinturão da verdade, lá de Efésios 6, ele fala da palavra de Deus, que é a palavra. E se nós pensarmos numa roupa, numa vestimenta, muitas vezes, o cinto é aquilo que segura, aquilo que prende, que mantém todas as coisas. E mais ainda, na armadura dos soldados da antiguidade. Era o cinto que mantinha tudo no lugar. Era o cinto que sustentava tudo aquilo para eles poderem se locomover e entrar na guerra. Então, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus é a palavra e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu fico maravilhada com o Evangelho, porque eu vejo assim, cada versículo revela o plano de Deus para nós, o plano de salvação, as boas novas do Evangelho. Deus revela a Ele mesmo através do Filho dele. Então, nesse texto, faz vestes de linho fino, as vende, fornece cinto aos mercadores. Está nos revelando o Evangelho, a obra de Jesus por nós. Como nós devemos nos portar enquanto estamos no mundo como igreja, firmados na palavra, sustentados pela palavra, que é quem sustenta todas as coisas, a nossa família, a nossa vida, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, os nossos empregos, a casa, o carro, tudo é sustentado pela palavra, todas as coisas. Basta nós, então, é o nosso fazer, crer e declarar, porque sabemos em quem temos crido. Amém? Continuem abençoados e até o próximo episódio.